Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o novo de Deus entrando nessa vida, entrando no caminho dela, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Somente Jesus pode fazer o vinho novo. Somente Jesus pode tornar o homem nova criatura. Somente Jesus pode tornar novas todas as coisas. Por isso nós cremos que o novo vem de Deus e cremos nessa palavra e nessa oração, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você essa noite. Deus me deu uma palavra. E eu sei que você pode ter recebido sinais de Deus e não ter discernido esses sinais com uma direção de Deus para a sua vida. A todo tempo, eu converso com pessoas que dizem assim para mim: Deus não fala comigo. Eu não consigo entender como que Deus fala comigo. Na verdade, Deus falou com ela, mas ela não entendeu que aquilo era Deus falando com ela. Nossos ouvidos precisam ser treinados para ouvir a voz de Deus e para discernir que Deus fala conosco. Em Gênesis 12, a Bíblia diz que o Senhor fala com Abrão e o Senhor se revela a Abrão. E o Senhor disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O nosso Deus é um Deus de coordenadas, é um Deus que dirige os passos do homem. E nós temos que aprender a linguagem de Deus, a comunicação de Deus, para podermos andar segundo a sua direção. Porque na direção de Deus tem o milagre, na direção de Deus tem a vitória, na direção de Deus tem a mudança na sua vida. Quando você caminha por uma direção de Deus, as coisas fluem, as coisas funcionam. Literalmente. Eu já vivi tempos na minha vida onde eu tomei uma decisão errada e eu vi as coisas travando de uma maneira que até me assustava. Mas toda vez que eu compreendi a direção de Deus, as coisas fluíram na minha vida. As coisas fluíram, as coisas aconteceram. Eu até tenho entendido da parte de Deus que o Senhor tem me dado certas experiências de mudanças de direção, de mudanças de rota, de coordenadas, para que eu possa ensinar as pessoas, para que eu possa ajudá-las da mesma maneira que o Senhor tem me mostrado. Por isso, eu comecei uma mensagem hoje, na oração da manhã, falando sobre 4 formas que Deus usa para falar conosco. E agora eu quero falar de mais 4 formas que Deus usa para falar conosco. A Bíblia nos diz em Isaías 63, verso 1, sou eu que falo com retidão. Deus declara que fala e quando Ele fala, o faz com retidão. Quando você depende de Deus, você sabe que é o certo, o que Deus fala. Você sabe que é o caminho certo, você sabe a rota que tem que seguir e que seguindo aquela rota, você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado. E eu quero começar hoje, à noite, falando sobre visões que Deus nos dá. E essas visões, elas são um sinal de Deus para a nossa vida. Eu tive muitas visões durante a minha caminhada com Jesus. E visões essas que mudaram a história da minha vida e da vida de outras pessoas. De eu olhar para algo e Deus me revelar. Certa feita eu estava caminhando por um centro comercial, lá no sul ainda, quando eu morava no sul, e eu sempre cruzava por aquele centro comercial para ir na rádio. O programa de rádio ficava bem no calçadão, atravessava o centro comercial, atravessava o calçadão e entrava no prédio da rádio. E naquele centro comercial, eu estava indo rápido, ligeiro, eu tinha deixado o carro no estacionamento. Quando eu cruzo na frente de uma loja, eu vejo uma coisa preta, grande, sabe? E eu até dou
quase um salto para não encostar naquilo. Só que quando eu me virei para trás, né, pensando que aquilo que eu tinha visto foi alguém que deixou um saco preto ali, não havia nada, absolutamente nada. E eu então perguntei para o Senhor, Senhor, o que foi isso? E o Senhor me disse, obra maligna contra os donos deste estabelecimento. E realmente foi bem na porta de uma loja. Entrei ali dentro e eu perguntei se a mulher que estava ali era a dona. Ela disse, não, eu sou a gerente. E eu disse para ela, Deus me mostrou algo contra o filho dessa mulher, dona dessa loja. E eu vou deixar meu telefone para você, porque eu tenho que explicar para ela o que Deus me mostrou. E o Senhor tinha me mostrado uma obra maligna para matar o filho dela. E alguns minutos depois ela me liga, apavorada. Eu não conhecia ela, não sabia quem era ela. Não sabia se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, não sabia se era importante ou não era importante, não sabia de nada. Simplesmente o Espírito Santo me dirigiu a isso. E depois aquela mulher me liga, ela pede para mim ir à casa dela. Ela e o marido com muitos problemas. O diabo tentando matar o filho dela, o diabo tentando matar a filha dela. Sabe? E a partir do momento que aquilo foi revelado, ao mesmo tempo foi quebrado a ação maligna contra aquela família. Eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. O nosso Deus revela o profundo e o escondido. E Ele é Deus para nos mostrar em visão algo. Eu não digo que isso acontece, sabe, sempre. Não. Acontece quando Deus quer. Não é uma coisa que também eu forço para acontecer. É uma coisa que acontece. Por exemplo, ontem eu estava no culto da igreja e na hora da oração eu tive uma visão. Na hora da oração, eu tive uma visão de vários homens vindo ao altar da igreja com os olhos inchados e o rosto banhado em lágrimas. E o Senhor me falou de um grande avivamento que iria acontecer no meio dos homens, aonde eles se renderiam a Jesus Cristo, teriam experiência com Jesus Cristo. O Senhor me mostrou isso. Eu vi em visão, assim como já tive várias outras visões da parte do Senhor. Eu quero dizer para você que está aí, que Deus é Deus para revelar sim. Por mais que haja pessoas que dizem que, eu não acredito em dons espirituais, eu não acredito que Deus fala, eu não acredito que Deus se revela dessa forma, que Deus fala só através da Bíblia Sagrada, eles estão enganados. Eu não os critico porque isso é uma questão de fé. A pessoa tem que ter fé para acreditar. Mas eu tive muitas experiências com Deus. E sabe, quando você tem experiência com Deus, por mais que o homem diga para você algo, você continua crendo naquela experiência. E a Bíblia nos fala que Isaías teve uma visão. Ele viu o Senhor no alto e sublime trono. A Bíblia nos fala do apóstolo Paulo tendo visões. A Bíblia nos fala de visões. É por isso que nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele é livre para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Deus já me deu livramentos através de visões proféticas, visões de Deus. Mas como eu disse, não é uma coisa forçada e também não é uma coisa, toda experiência tem que estar submetida ao crivo da palavra de Deus. Nenhuma experiência pode alterar algo da palavra de Deus ou estar fora da palavra de Deus, certo? Não pode ir contra um princípio elementar das Escrituras. É por isso que você precisa de discernimento espiritual. Então Deus fala conosco através de visões. Deus fala conosco também através de sinais e prodígios. Ou seja, Deus, ele fala com o homem de muitas maneiras, mas ele pode dar um sinal para o homem quando algo não dá certo, quando algo não acontece. Ele pode dar um sinal para o homem. Até, sabe, as pessoas muitas vezes veem números repetidos e aquilo ali chama a atenção delas. Isso é um sinal de Deus. É um sinal de Deus.
Você não precisa buscar muitas vezes, sabe, o entendimento completo sobre o que significam os números, não. O que você precisa saber é, Deus está falando comigo, porque isso está se repetindo. Horas iguais, números iguais, placa igual. Deus pode falar com você também através dos sinais. Por exemplo, você acordar no meio da madrugada. Acordou 3 horas da madrugada. Isso está acontecendo com frequência com você? Isso pode ser um sinal de Deus. Um sinal de Deus, Deus está falando com você. É que nem muitos eventos acontecerem frequentemente, sabe? Então acontece um evento pela manhã no seu trabalho, outro evento à tarde, outro evento à noite, e todos eles apontando para algo. Isso é um sinal de Deus, certo? Você tem que entender, o nosso Deus é um Deus de sinais. É um Deus de sinais e um Deus de maravilhas. Então, os sinais de Deus é tudo aquilo que chama a sua atenção. É tudo aquilo que desperta uma curiosidade em você. É tudo aquilo que acontece fora do padrão, fora do normal, certo? Fora do normal. Isso é um sinal de Deus. É Deus dando sinal. Resposta de uma oração. Resposta de uma oração. Claro que nenhum sinal vai dar o passe livre para você. Todo sinal tem que estar submetido ao que é justo, ao que é bom, ao que é honesto, ao que está na palavra de Deus. Porque Deus não vai dar um sinal para uma coisa errada. Deus não vai dar um sinal para você pecar. Deus não vai dar um sinal para você passar por cima de um princípio, certo? Você ser maldoso com alguém, não. Deus não dá esse tipo de sinal, ok? A terceira coisa que eu quero falar para você agora é sobre voz audível. Eu já ouvi Deus falando comigo, Deus me chamando pelo meu nome. Sempre que eu ouvi Deus falando comigo, Deus me chamou pelo nome. E eu ouvi Deus falando comigo. Isso aconteceu talvez umas 3, 4 vezes durante a minha jornada. Já fazem mais de 20 anos servindo a Deus. E já aconteceu de eu ouvir Deus chamar pelo meu nome. E mais, também recebi instruções de Deus, sabe? Em coisas que veio como uma voz audível dentro de mim, muito suave. Isso não acontece sempre, mas pode acontecer, Deus fala. A Bíblia diz que Saulo estava na estrada de Damasco e o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali o Senhor começou a conversar com Saulo e depois foi o nosso renomado e incrível apóstolo Paulo, que escreveu um texto do Novo Testamento, um homem que impactou gerações e que suas cartas inspiradas por Deus até hoje norteiam a nossa vida. É por isso que você tem que entender que Deus também fala de forma audível. E a última coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que Deus usa pessoas também para falar conosco. Existe uma guerra de entendimento e de discernimento sobre se existe profetas ou não. Algumas pessoas dizem, mas o último profeta foi João Batista. Toda pessoa que ouve a voz de Deus, ela pode profetizar para alguém. Porque profetizar é você ouvir, discernir e entregar. Então, uma pessoa pode, se mover como um profeta, liberando uma palavra, dizendo que algo vai acontecer, que orou e que Deus mostrou. Bem, essa pessoa está numa função muito parecida de profeta. No entanto, os profetas genuínos são aquelas pessoas que ensinam os outros a ouvir a voz de Deus. O profeta, ele é um ministério dentro do corpo de Cristo. Existem 5 ministérios. O ministério de apóstolo, ministério de profeta, ministério de evangelista, de pastor e de mestre, são 5, certo? Muitas vezes um pastor é um profeta, muitas vezes um apóstolo é um profeta, muitas vezes um evangelista é um profeta, ainda que os ministérios são distintos, certo? Eu, por exemplo, sou pastor, mas também sou um profeta. Por quê? Porque eu entendo que Deus fala comigo, que eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. Agora, tem gente que não acredita que existe o ministério profético. Cada um com seu cada um, como
como dizia minha avó. Você tem que entender que as Sagradas Escrituras, elas falam do ministério profético no Novo Testamento em um formato diferente dos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia diz que as filhas do evangelista Filipe eram profetas. A Bíblia diz que Paulo, o apóstolo Paulo, também era um profeta, mas se movia mais no ministério apostólico. Bem, eu não quero entrar em todas essas nuances, mas eu quero falar para você que Deus pode usar alguém, até uma criança, para ser um profeta na tua vida, para entregar uma mensagem de Deus. O profeta é o que entrega a mensagem de Deus, é o que ensina as pessoas a ouvir a voz de Deus, certo? E Deus pode usar um pastor, uma pessoa simples para profetizar sobre a tua vida. Uma profecia, uma revelação é uma palavra que vem como direção de Deus. E Deus usou a minha filha para falar comigo, uma criança, certo? Deus pode usar quem Ele quiser para falar com você. Não feche o teu coração para o profético, para o que Deus fala, para o que Deus revela. Ah, mas lá, fulano lá diz que não existe mais profeta. É um entendimento. É diferente. É um entendimento que ele tem. É que nem pessoas que dizem que Jesus não cura. Tem muita gente, tem muita igreja que diz que Jesus não faz mais nada. Tudo que Jesus faz é salvar. E está errado. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo, enfim, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, certo? Então, é você crer que Deus pode fazer muito além do que você imagina. Eu deixo essa palavra com você, espero que essa palavra tenha lhe ajudado a entender um pouco melhor das coisas espirituais. E se você quer compreender mais, nós vamos ter um evento chamado Dreams, dia 17 e 18 de março. Esse evento vai acontecer dentro da nossa academia, a Academia Kingdom Global. É uma escola que ensina as pessoas, que dá direção para as pessoas. Que inclusive hoje, quem se inscreveu hoje para a Academia Kingdom vai poder receber um dia da mentoria que eu vou ter junto com o Thiago Brunet, certo? Hoje nós vamos estar ao vivo, sim, às 19 horas. Nós vamos entrar ao vivo, certo? E vai ser incrível. Vai ser incrível e você não pode perder. Inclusive, vou fazer 3 perguntas para o Thiago Brunet, depois vamos ter um momento de louvor e depois vamos ter uma palavra que ele vai trazer para nós e vai ajudar você que é empreendedor. Então é um presente que eu vou dar para quem é aluno da academia aqui no Global. A mentoria 3 dias eu vou dar hoje de presente para todos. Tá bom? Então se você se inscrever hoje na academia, você tem acesso a esse bônus e semana que vem você vai participar do seminário Dreams, certo? Você vai entender se o sonho é de Deus, se o sonho não é de Deus, se Deus está falando com você ou se é coisa da sua cabeça. Eu vou ajudar você a entender isso, tá bom? De repente você é o tipo de pessoa que Deus fala muito com você através dos sonhos. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ajudar você a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Vem para a Academia Kingdom. É só você acessar meu site www.vinicius17.com.br e se inscrever na Academia Kingdom Global. Ok? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, certo? Quero pedir a você que está aqui junto conosco, compartilha com 7 pessoas e quero também chamar a sua atenção. Estamos começando oficialmente esse propósito hoje, certo? Começamos pela manhã. São 14 dias orando pelo novo de Deus. Somente Deus pode trazer o novo. Eu estou em jejum. Estou em propósito. Se você quiser se unir a mim e fazer um propósito de jejum também, faça. Certo? Eu creio. Jejum e oração são chaves mestras para o impossível. Por isso eu convido você. Se você quiser jejuar, jejue. Se não puder, eu entendo. Certo? E só ore junto comigo. 6 da manhã e 18 horas. Tente não quebrar nenhuma das orações. Tente estar ao vivo junto comigo. Em nome de Jesus. Certo? Salmos 91, já compartilhou com 7 pessoas? Compartilha e coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, que eu vou estar orando pela tua vida, pela tua necessidade. De repente você entrou aqui pela primeira vez nessa oração, coloca aqui nos comentários teu pedido, tua necessidade, que nós vamos estar orando em nome de Jesus.
Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Coloca aqui, se não colocou, escreve agora e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti os pedidos de oração do Teu povo. Que o novo de Deus entre na vida deles. Que o novo de Deus, a Tua palavra diz, Pai, que o que é ligado na terra é ligado no céu. Por isso, libera do Teu poder, Jesus. Toque o Senhor com o Teu poder, toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Que aquela mesma virtude que tocou naquela mulher do fluxo de sangue, que restaurou ela, que curou ela completamente, que essa virtude toque agora em cada família, em cada lar. Nós oramos para que novas portas se abram, novas oportunidades, novos começos, novas vidas conheçam a Cristo e tenham uma experiência com Jesus, uma experiência sobrenatural. Meu Pai, pessoas que têm dons, pessoas que têm talentos, pessoas que têm potencial e isso foi adormecido por causa da religiosidade, por causa dos religiosos. A minha oração, Espírito Santo, é para que essa pessoa desperte o dom que há nela, desperte aquilo que o Senhor tem falado, tem revelado a ela. Eu oro em nome de Jesus para que todo tipo, Senhor, de laço Satanás seja quebrado. E eu oro por um avivamento neste lugar. Que o novo de Deus entre, o novo de Deus entre nessa casa, o novo de Deus entre nessa família. Essa mulher que não consegue engravidar, que o novo de Deus entre na vida dela. No nome de Jesus nós oramos para que haja milagre, milagre no útero, nos ovários, nas trompas, milagre na vida do seu marido. Eu oro pela cura total e completa e que o novo de Deus venha sobre esse casal. Senhor, ainda que o homem tenha dito que não pode acontecer, ainda que o homem tenha dito que as coisas não são desse jeito, eu oro para que o novo de Deus surja. Assim como o Senhor abriu caminhos no meio do mar, assim como o Senhor libera rios no deserto, assim como o Senhor fez com que da rocha saísse água, o Senhor é o Deus do novo, o Senhor é o Deus que surpreende, o Senhor é o Deus que revela, o Senhor é o Deus que impacta aqueles que estão ao teu redor. Senhor, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor libere do teu poder sobre a vida dos teus filhos e filhas. E eu oro, Senhor, para que pessoas tenham sonhos proféticos, visões proféticas, para que o Senhor revele a elas o teu propósito e aquilo que o Senhor tem preparado para eles. No nome de Jesus eu os abençoo, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. E eu quero agradecer também aos meus parceiros que têm nos ajudado em nossos programas de televisão e também aos nossos intercessores. Gratidão pela vida de vocês, viu? Estamos alcançando milhares de vidas através da televisão. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E você que é meu aluno da academia, te organiza aí, porque 19 horas, você que é meu aluno da academia, 19 horas, vamos estar juntos. Pega caneta e papel aí, porque essa noite promete. Vai ser incrível. Deus abençoe a todos. Paz e prosperidade. E prosperidade. E prosperidade. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente
na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos novos começos, novas portas e muita saúde. Meu Deus, e que todo o teu propósito se cumpra na nossa vida. Sim, ó Deus, nós queremos que o Senhor esteja na frente de todas as coisas. Aquilo que for para nós, traz para nós. Mas aquilo que não for para nós, afasta, tira do nosso caminho. Cancelamos agora toda inveja, toda maldade, todo plano maligno, toda cilada, toda programação maligna, agendamento maligno espiritual contra nós ou contra nossos filhos. Cancelamos toda obra de acidente, toda obra de atrapalho, toda obra de confusão e pedimos que a tua mão de poder esteja sobre nós, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Também repreendo todo medo, Pai, toda opressão espiritual, toda inveja, toda maldade e contradições. E te pedimos tua proteção, tua bênção, em nome de Jesus. E aquilo, Pai, que estiver longe dos nossos olhos, longe dos nossos ouvidos, que o Senhor esteja guardando e protegendo. Nós confiamos em Ti, Senhor. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Essa noite eu quero trazer aqui 4 princípios que vão abençoar você poderosamente. Não ouça tudo. Pela manhã, na oração da manhã, eu falei sobre a importância de ouvir. E agora à noite eu estou começando a falar, não ouça tudo. E sabe o que você não tem que ouvir? Você não tem que ouvir coisas negativas e coisas ruins. Você sabe que existe palavras que vêm como um míssil para dentro de nós de destruição. Palavras negativas, notícias ruins, notícias alarmantes, coisas que colocam tristeza, que colocam desesperança e que fazem você perder a sua paz. Tenha cuidado com coisas que fazem você perder a sua paz. Sabe, tem gente que fica vasculhando as coisas na internet com seu dedo, né? Procurando sempre encontrar uma notícia, está buscando ver o que vai acontecer de pior, o que estão dizendo que vai acontecer de pior. Ei, você tem que focar no que diz a palavra de Deus. Você tem que focar nas promessas de Deus, nas promessas de Deus. Você tem que crer que o Senhor Jesus Cristo que está na sua vida hoje estará com você amanhã, estará com você depois da manhã. E se Ele está conosco, nós não temos que temer mal algum. Eu quero que você segure essa palavra, porque é uma palavra profética para você. Se Deus está na nossa vida, por que iremos temer? Algumas pessoas pensam que Deus abandonou o mundo, abandonou a gente. Não, sua presença é real, sua voz é real, Deus cumpre sua palavra. A Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações. Nós precisamos orar a Deus, colocar nossa vida nas mãos de Deus e tapar os nossos ouvidos para aquilo que é ruim, para aquilo que é negativo, para aquilo que é mal, para aquelas notícias, sabe, de desastre, de morte, de dor, de doença. Nós temos que entender que o que está no nosso caminho é a presença de Deus e não a tragédia, e não a doença. Nós temos que alimentar a nossa vida com a fé, alimentar a nossa esperança com a fé, alimentar o nosso futuro com a fé. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir coisas negativas a todo momento, eu não estou dizendo para você não ser uma pessoa informada, não. Acredito que tem que ser informado. Só que há pessoas que informação demais, sabe, acaba mexendo com a cabeça delas. Informação demais acaba mexendo até na fé delas. Então, tenha cuidado, sabe, tenha uma medida, sabe, eu acho que conhecer as notícias do que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo é uma coisa boa. Agora, demais, notícia demais, coisas negativas demais,
Isso não é uma coisa boa. Você tem que encher a sua vida de boas notícias, de esperança. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você é: obedeça a Deus, porque obediência a Deus faz você prosperar. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não anda na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na lei do Senhor de dia e de noite. A Bíblia diz que essa pessoa será bem-aventurada, ela fará prosperar o seu caminho. Obediência a Deus traz prosperidade. Tem coisas que nós podemos achar um ótimo negócio, podemos achar, sabe, é um caminho bom esse. Mas aquele caminho que nós achamos que é bom, às vezes não é. Aquela direção que nós pensamos, olha, é essa a direção, não é. Nós precisamos seguir o que Deus está dizendo. Não é o que os outros estão falando, é o que Deus está dizendo para nós. E obedecer a Deus vai trazer prosperidade. O que Deus está falando? O que Deus está te dirigindo? O que Deus está colocando no teu caminho? Obedeça a Deus isso. Obedeça a Deus isso, obedeça, porque certamente isso vai fazer você prosperar. Tem coisas que, sabe, nós queremos quebrar princípios e ainda esperamos que Deus nos abençoe. Não, Deus não vai abençoar se você está quebrando princípios. Por isso que se Deus mandar você perdoar, perdoe. Se Deus mandar você ser generoso, seja generoso. Se Deus mandar, sabe, você confiar nele, confie, obedeça. A obediência vai trazer prosperidade. E se você orou pedindo para Deus, sabe, se você orou pedindo para Deus que Deus lhe mostrasse um caminho, Deus mostrou esse caminho, mas, sabe, você não quer seguir o que Deus está direcionando, você quer seguir um outro caminho, tenha cuidado. Tenha cuidado, a obediência vai guardar você. Obedecer a Deus em meio, sabe, a tudo que está ao nosso redor vai fazer você prosperar. A obediência vai fazer você prosperar. Talvez Deus esteja falando algo com você e você, sabe, está recusando ouvir a Deus. Esses dias ainda eu estava pensando sobre isso. Tem pessoas que Deus, sabe, fala com elas, mas elas não querem ouvir a Deus. Elas querem ouvir aquilo que elas acham na cabeça delas. Elas não querem ouvir a Deus, porque se quisessem ouvir a Deus, iriam prestar atenção aos conselhos que Deus vai dando, às direções que Deus vai dando. Sabe quando uma pessoa coloca uma coisa na cabeça e ela diz assim, não, é isso que eu vou fazer, e mesmo que as pessoas estejam alertando ela que o caminho que ela está seguindo é um caminho mau, que ela, sabe, que ela vai ter problemas na vida dela, ela não quer saber, ela faz aquilo que ela quer. É por isso que não prospera. A obediência traz prosperidade. Uma outra coisa, terceira coisa que eu queria compartilhar com você é: não desça no nível das pessoas que não acreditam naquilo que Deus te revelou. Há pessoas que não estão, sabe, no mesmo norte que você está. Deus lhe deu uma direção sobre algo. E há sempre pessoas que estão próximas de nós e elas estão com a cabeça, sabe, em outra coisa. E daí elas vêm tentar corromper a direção que Deus colocou na sua vida. O que Deus falou com você, siga. Sempre vai haver críticos, sempre vai haver contrários, sempre vai haver pessoas que não vão entender o que Deus está falando com você. Mas o que Deus está falando, siga o que Deus está falando. Siga o que Deus está falando. Não seja o tipo de pessoa, sabe, que ouve todo mundo e acaba deixando a instrução que Deus deu de lado. Eu tenho entendido uma coisa, eu fiz disso o meu testemunho e faço questão de falar para as pessoas, eu faço questão de falar para elas o que Deus fez na minha vida ao eu obedecer a direção que Ele me deu. Sabe, quando eu fui entrar na televisão, teve gente que disse para mim, não entra, é muito caro. Quando eu fui assinar um segundo contrato de televisão, teve gente que disse assim, cuidado, isso pode endividar você. Você sabe que Deus tem sustentado até hoje e Deus tem sido fiel e eu sei, é desafiador realmente. Talvez essas pessoas não quisessem me atrapalhar, mas elas queriam me avisar que é perigoso e realmente é perigoso. No entanto, tem coisas que nós precisamos ter coragem para obedecer uma liderança do Espírito. Eu tenho uma palavra de Deus sobre isso.
Eu tenho uma palavra de Deus sobre isso, eu sigo essa palavra de Deus, eu quero caminhar nessa palavra de Deus porque sei que serei abençoado obedecendo a Deus. E a quarta coisa que eu queria compartilhar com você hoje é, quando você não está alinhado com Deus, quando você está alinhado com Deus, Deus libera anjos para guerrear as suas guerras. Estar alinhado com Deus, com a vontade de Deus, faz com que você tenha acesso a todo o aparato celestial para trabalhar e para lutar junto com você. Ou seja, posso estar cercado, posso estar sendo realmente alvejado pelas trevas, mas existe uma proteção ao meu redor. Existe um Deus que sabe que eu estou alinhado com Ele, sabe que eu estou alinhado com a vontade dEle. Ele vai me proteger, Ele vai prover, Ele vai me abençoar, Ele vai trazer as pessoas certas. E eu vou dizer uma coisa para você, comece a reconhecer as pessoas que andam na direção de Deus, para que você seja abençoado andando com elas. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução para você, e sei que essa instrução é poderosa, é uma bênção. Amém? Você que quer conhecer um pouco mais o meu ministério, que quer conhecer o que Deus está fazendo na nossa vida, visite o nosso site www.profetavinicius17.com.br. Ali no meu site você vai ter acesso a todos os nossos livros e também testemunhos. Eu vou começar a colocar testemunhos lá no meu site. Testemunhos do que Deus está fazendo na vida das pessoas, as operações de Deus, o sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Vou colocar algumas reflexões ali também no meu site. Então dá um pulo lá, conhece meu site, que certamente Deus vai te abençoar poderosamente. Deus vai falar com você. Quando você entrar no meu site, Deus vai falar com você. Amém? E também, hoje, nós vamos ter um culto muito importante, que é o culto dos empreendedores. Essa é uma visão que Deus me deu para orar em favor de todos aqueles que têm empresa, que têm negócio, que estão começando um negócio. Pode ser pequenininho. Você talvez não tenha nenhum funcionário, não tem problema. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelos seus negócios e quero dar para você, direções que vão ajudar você no seu negócio, na sua empresa, no seu empreendimento. Tem muitas pessoas que têm problemas de gestão. Tem muitas pessoas que têm problemas, sabe, com outras pessoas, não sabem lidar com gente complicada. Bem, eu posso lhe ajudar um pouco nisso. Deus tem me dado graça para ensinar líderes, sabe, líderes que são atuantes, pessoas que são até mesmo de muita influência. Eu tenho dado conselhos para eles. É uma graça que Deus me deu e eu tenho abençoado a vida de muita gente, tanto pessoas do Brasil quanto pessoas do exterior. Eu tenho dado direções proféticas para pessoas que realmente, sabe, precisam de ajuda, precisam de direção. E esse culto de empreendedores eu posso dizer, é uma direção que Deus me deu. É uma direção que Deus me deu e que certamente vai abençoar a tua vida. Talvez você diga assim, profeta, eu não tenho empresa ainda, eu trabalho num outro lugar, mas eu quero ir porque eu sei que Deus tem um projeto na minha vida. Então vai no culto dos empreendedores, pode ir que eu vou te esperar lá. O endereço da nossa igreja é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, vai ser uma bênção, vai ser incrível em nome de Jesus. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. Quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe. Manda aí para teus amigos, para teus parentes. Essa oração, tenho certeza que vai abençoar a vida deles em nome de Jesus. E ore conosco. Estamos nos 50 dias de oração aqui, orando às 6 e 7 da manhã e às 18 horas, e Deus tem feito grandes maravilhas. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho da Maria. Olha o que ela me escreveu. Paz, profeta, meu testemunho é que eu sofri um AVC, não andava nem falava, meu esposo teve que me dar banho, meus filhos tiveram que me dar comida, e assistindo todos os dias às suas orações estou curada, voltei a trabalhar, só gratidão pela sua vida, profeta, que Deus abençoe. É muito desafiador uma pessoa que sofre AVC, né? Ela disse que ela parou de falar, parou de andar. Deus restaurou completamente a vida dessa mulher, fortaleceu ela, e glória a Deus por isso. Eu tive pessoas da minha família que tiveram AVC e tiveram esse mesmo problema, e eu posso dizer para você que as orações ajudam. As orações ajudam.
É por isso que eu quero dizer para você que está aqui, que talvez não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se. A oração vai te fortalecer de uma maneira que você não tem ideia. Você não tem ideia do que Deus faz aqui através das orações. Talvez você pense, não, é uma palavra e uma oração. Não é só uma palavra e uma oração, é um encontro com Deus. Você está tendo um encontro com Deus. Deus está trabalhando na tua vida. Há um operar de Deus aqui. Eu sei que há. Deus te colocou aqui. Está tirando a ansiedade que você chegou nessa oração, está tirando a angústia. Deus está trazendo paz, está trazendo saúde, está trazendo alegria para você. Deus está trabalhando aí na sua vida. E Deus pode lhe dar direções ainda aqui nessa oração. Acredite nisso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quero pedir para você, no final dessa oração, compartilha com 7 pessoas e que por 7 caminhos toda a maldade vá embora da sua vida e do seu caminho. Por que é importante compartilhar? Porque tem muita gente aqui que é fruto de compartilhamento. Tem muita gente que está orando aqui junto comigo. E um detalhe, nós não podemos só receber, nós temos que aprender a dar. Quando você compartilha, você está dando, você está sendo generoso. Nós não podemos ser, eu já falei aqui para vocês, como um mar morto. O mar morto só sabe receber. E tudo que cai lá dentro morre. Diferente do Jordão. O Jordão é um doador. O Jordão é um semeador. Com generosidade, ele doa suas águas, ele doa a sua vida a outros. E ele tem mais vida. Tudo na vida é plantação e colheita. Eu estou semeando na vida de vocês aqui. Eu estou semeando, não se engane com isso. Eu estou semeando, eu estou sendo um semeador às 6 e 7 da manhã, às 18 horas, quando eu estou orando por você. Eu estou semeando orações na tua vida. Eu estou semeando orações na tua vida. Eu estou semeando amor na tua vida. Eu estou semeando conhecimento profético. Eu estou semeando discernimento espiritual que eu recebi da parte do Espírito Santo. Eu estou semeando coisas na tua vida. E isso não pode morrer em você. Por isso, me ajude a compartilhar com outras pessoas, ore também pela minha vida. Me ajude na minha missão, no trabalho que Deus me deu. Deus me deu um trabalho, sabe? Deus me deu um trabalho, Deus me deu um propósito de vida. Me ajude compartilhando com outras pessoas, no nome de Jesus. Amém? Eu achei muito extraordinário, uma pessoa veio congregar conosco aqui na igreja, e essa pessoa chegou para mim e disse assim: profeta, Deus me mandou lhe ajudar na vida. Então eu estou aqui para ser um facilitador na tua vida. Olha só que bênção, hein? Tem pessoas que Deus envia para nos ajudar. E eu tenho certeza que Deus recompensa quem é semeador. Amém? Eu sou um semeador, eu gosto de semear também. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, abençoe agora a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Eu oro agora para que o Senhor libere das tuas promessas sobre aquele que está sendo fiel a Ti.
Senhor, e que cada pessoa que está nessa oração seja tocada pelo teu poder. Toque-os, Jesus. Toque-os com a tua graça. Toque-os com teu favor. E que nenhum impedimento prospere no caminho dessa pessoa. Eu oro agora em nome de Jesus para que todo atrapalho nos negócios, todo atrapalho na vida dessa pessoa caia por terra. Toda pessoa que tem enfrentado desafios, lutas, que coisas têm se levantado contra ela para tentá-la impedi-la, que esses impedimentos sejam quebrados agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu cancelo pragas, eu cancelo todo tipo de invocação maligna, de maldade, de inveja, e até mesmo coisas que você não sabe que podem estar sendo tramadas contra a tua vida, ou gente que está difamando, mentindo, inventando, te caluniando. Eu cancelo agora todo tipo de fofoca, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e de oração contrária. E que o sangue de Jesus te cubra, cubra teus filhos, cubra teu casamento, que o Senhor te abra portas, que o Senhor derrame favor, céus abertos sobre a tua vida, que a graça de Jesus Cristo encha a tua vida, a tua família, e que todo tipo de enfermidade, infecções, inflamações, feridas, alergias, câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu quero declarar saúde. Eu quero declarar saúde no teu corpo físico. Saúde no teu corpo físico, saúde na tua alma, que toda depressão, que toda angústia, que toda aflição remova-se agora no nome de Jesus Cristo. Seja agora a mão do Senhor restaurando tua alma, restaurando tuas emoções, tua mente, tuas memórias. O Senhor te traga cura e nós declaramos, Pai, o perdão por todo aquele que tem nos perseguido, o perdão por todo aquele que tem nos feito mal. Nós perdoamos os nossos adversários, perdoamos os nossos inimigos e declaramos, Pai, que não temos elo negativo com o nosso passado. Declaramos que estamos abençoados, estamos cobertos com o sangue de Jesus. As promessas de Deus vão acontecer na nossa vida. O Senhor dará promoções, o Senhor trará favor, o Senhor trará honra, o Senhor trará vitória, o Senhor trará conquistas, o Senhor trará avanço na vida de cada pessoa que está em oração. No nome de Jesus eu te peço, Pai, abençoe toda pessoa que está pedindo um novo começo, pessoas que estão orando por novos começos. Senhor, eu concordo em fé com cada pedido de oração que está aqui nos comentários e eu te peço, libera do teu poder no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga comigo, eu recebo no nome de Jesus Cristo. E 20 horas começa o culto dos empreendedores. Não perca, nós vamos transmitir ao vivo aqui pelo canal e quem puder estar presencialmente conosco, vem para cá, porque vai valer a pena. Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Mais.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Quero fazer uma oração para você ouvir dormindo em busca de um milagre. Eu creio no poder da oração e que quando oramos, Deus nos ouve e grandes milagres acontecem. Como profeta de Deus, quero orar para que você tenha sonhos proféticos. Quero orar para que Deus fale com você durante o seu sono. Você pode fazer essa oração tanto antes de dormir, quanto deixar essa oração tocando enquanto você dorme. O Espírito de Deus irá operar na tua vida tremendamente. Você pode repetir essa oração, orando com ela todos os dias antes de dormir. Eu creio que a oração, ela vem como graça e favor de Deus para que tenhamos uma noite de paz, uma noite rica e abundante na presença do Senhor. Permita-me interceder por você. Estarei declarando 4 salmos. Quando eu terminar de ler um salmo, eu estarei fazendo uma oração e depois estarei declarando outro salmo sobre a tua vida. Receba tudo aquilo que o Espírito de Deus quer liberar através dessa oração na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Salmos de número 4. Quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia tu me aliviaste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade? Sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Ofereceis sacrifícios justos, como Deus requer, e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que a daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Senhor, em o nome bendito de Jesus Cristo, é promessa do Senhor que esta casa estará guardada, protegida enquanto eles dormem. Tua palavra diz, Senhor, que em paz nos deitamos e adormecemos. Que o sono venha sobre o teu fiel, sobre este homem e sobre esta mulher. Que tudo aquilo, ó Deus, que possa tentar perturbar, que possa tentar influenciar durante o sono ou durante a madrugada, em o nome de Jesus, não tenha poder e não se aproxime desta casa e desta família. Eu declaro, no nome bendito de Jesus Cristo, que este corpo irá descansar, que a alma receberá o refrigério do Espírito Santo e que o espírito dessa pessoa irá ouvir a linguagem de Deus nos sonhos. Meu Deus, dá sonhos proféticos a esta família, dá sonhos proféticos a este casal, aos seus filhos, que esta casa esteja totalmente guardada pela mão do Senhor Todo-Poderoso. E desde já, Pai, eu oro para que o Senhor esteja preparando o próximo dia para ela, que o Senhor esteja na frente, cancelando as obras do inimigo e guardando ela no seu ir e no seu voltar. No nome de Jesus, entregamos ao Senhor esta noite de sono. Amém e amém. Agora nós vamos meditar no Salmo de número 91.
Salmos 91. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Pai santo e querido, no nome de Jesus Cristo, os teus anjos agora estão acampados ao redor desta casa. Nenhum mal, ó Deus, terá poder sobre esta casa, nenhum mal terá poder sobre esta família. Toda reunião marcada contra a vida dele, contra a sua casa, contra seus negócios ou seus projetos, nós cancelamos neste exato momento e declaramos, ó Deus, que nenhuma arma forjada, arquitetada, planejada, inspirada nas trevas poderá prevalecer contra a vida dele, contra a sua casa. Neste momento, os planos do inimigo estão sendo cancelados e o Senhor já está preparando uma mesa farta para ele e para a sua casa. Cancelamos neste momento toda contrariedade à vida dele, todo espírito de difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária ou resistências espirituais por meio de pessoas no trabalho, na vizinhança, na família ou na igreja está por terra. Declaramos, ó Deus, que a tua boa mão está sobre teu filho e, como está escrito no Salmos 91, ele está protegido pelo Senhor. Existem escudos de Deus ao redor dele, ao redor da sua casa. A seta voadora do dia não o encontrará, não o atingirá. E durante a noite, nenhum terror noturno poderá se aproximar dele ou da sua família. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que esta vida está totalmente blindada pelo Senhor Jesus Cristo. A proteção de Deus está sobre este leito, está sobre esta casa. Amém e amém. Agora iremos declarar o Salmo de número 30. Salmos de número 30. Eu te exalto, ó Senhor, pois que me reergueste e não permitiste que meus inimigos escarnecessem de mim. Senhor meu Deus, a ti clamei por livramento e tu me curaste.
Ó Senhor, tiraste-me do fosso da morte, pouco antes de descer a cova, devolveste-me a vida, pois sua fúria dura um só instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabeleceste a minha força como uma montanha. Contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. Em meio à prosperidade afirmei, jamais serei abalado. A ti, ó meu Deus, clamei, ao Senhor supliquei misericórdia. Que proveito haverá em meu sangue se me fizeres descer à sepultura? Acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu socorro. Converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor, Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo o sempre. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora em especial para que o Senhor envie os teus anjos para dar livramento a esta família, que teus anjos subam e desçam nesta vida. Dá a teus anjos ordem a respeito desta casa e livra-os. Que os anjos do Senhor façam o inimigo fugir neste exato momento, como diz o Salmos 35, verso 5. Que os anjos do Senhor persigam o inimigo e que teus anjos lutem por esta casa nos céus contra os principados. Que os anjos de tua presença salvem esta família e a todos que estão ligados a eles. Que teus anjos vão adiante, Senhor, e endireitem os caminhos tortuosos. Envia teus anjos à nossa frente para que nos guardem em nosso caminho. Senhor, ouve a minha voz e envia teus anjos para livrarem neste momento. Envia teus anjos para socorrerem esta casa. Cheguei a Sião e a companhia dos inumeráveis anjos. Somos herdeiros da salvação. Envia teus anjos para ministrarem a nós. Envia teus anjos para libertarem essa família das mãos do inimigo. Senhor, confessa-me diante de teus santos anjos. Envia teus anjos na noite para ministrarem a vida desta família. Que teus anjos encontrem-se com esta família enquanto eles seguem o seu caminho. Envia teus anjos para se envolverem no resgate ao perdido. Todo aquele, Senhor, que ainda não é salvo nesta família. A promessa da salvação para essa casa, nós reclamamos neste exato momento. Liberta, Senhor, teu exército de anjos para lutar e defender a tua igreja. Envia teus anjos para ferir o mal que vem para tentar destruir. Colocamos tudo diante de ti, Senhor, e oramos para que o Senhor prepare o próximo dia para ser um dia de bênção e um dia de milagres. Agora estaremos orando o Salmo de número 23. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eterno Deus, em nome de Jesus, temos sede. Portanto, vemos a Ti e bebemos da água da vida.
Senhor, o nosso interior irá fluir rios de água viva, porque cremos em Ti. Vemos a Ti com lamentos, e Tu nos guia pelos caminhos dos rios de água, onde não tropeçaremos. Somos como uma árvore plantada nos rios de água, damos frutos na estação certa, e nossas folhas não secam, e tudo em nós prosperará. Somos como uma árvore plantada nas águas, nossas raízes se estendem pelas águas. Quando o calor e a seca vierem, nossas folhas continuarão verdes e não deixaremos de dar frutos. Fomos plantados em bom solo e sob boas águas, somos uma videira esplêndida que produz ramos e dá frutos. Tu nos mostras um rio puro de água viva, clara como cristal, vinda do trono de Deus e do Cordeiro. No meio deste rio estava a árvore da vida, cujas folhas levavam a cura às nações, e não mais houve maldição de doença em nossa vida. Eu bebo da água da vida livremente. O alfa e o ômega, o início e o fim, me dá a fonte de água viva livremente, e eu bebo. Senhor, esta família serve a Ti, e o Senhor abençoa o pão e a água desta família. Sim, ó Deus, assim como Moisés, eu trago esta casa diante do Senhor e os lavo com a água da Tua palavra. Banhamos a nós mesmos, ó Deus, das águas correntes do Espírito, para limpar-nos de qualquer problema físico, espiritual e emocional. E estaremos limpos, falaremos com a rocha da nossa salvação, e Ele fará brotar a sua água para que eu possa beber. Somos como vales, como jardins frutíferos margeando o rio, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Ele derramará o seu espírito sobre nós, como reservatórios de águas transbordantes, e as nossas sementes serão alimentadas em todas as suas necessidades. Seremos purificados pelas águas da purificação. Somos como árvore cujas raízes se espalham pelas águas, cujos ramos são refrescados pelo orvalho do Senhor. Novas honras sempre são concedidas a esta família, e nossa força é continuamente renovada. Deus atrai gotas de água que dissolvem e caem sobre esta família para que ela seja abençoada. E como a costa anseia por correntes de águas, a nossa alma anseia por Ti, ó Deus. A nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa carne anseia por Ele em uma terra seca em que não há água. Tu enviaste Tua água que flui do abundante rio de Deus. Tua água nunca secará e trará bênçãos para a colheita. O Espírito de Deus recai sobre esta casa como a chuva na grama, como a água que cai sobre a terra. Tu transformaste o deserto da nossa vida em açudes de água e o solo seco em fontes de água. Tu nos fizeste habitar em lugares férteis. Tu nos abençoaste e multiplicaste as nossas sementes grandemente. O nosso coração é como os rios de água nas mãos de Deus. Tu nos refrescaste com os rios de água em lugar seco. Tu nos abrigaste como a sombra fresca de uma grande rocha. A seca da nossa vida se tornará um açude, e da terra seca fluirá a água viva. Ó Senhor, Tu nos guiará continuamente e satisfará a nossa alma durante a seca. Ele nos manterá nossa força e saúde, e seremos como um jardim regado, como uma nascente que sempre flui. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro vitórias e bênçãos sobre esta casa. E no tempo que esta pessoa esteve orando, Tuas bênçãos estão sendo liberadas e estão regando a vida dela. Eu declaro, Senhor, uma noite abençoada, uma noite tranquila, e toda vez que ela fizer essa oração, que milagres fluam para dentro da vida dela. Em o nome de Jesus Cristo, entregamos tudo nas Tuas mãos e Te pedimos, renove-nos e visita-nos durante a noite.
Amém e amém. Salmos de número 4. Quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia tu me aliviaste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade? Sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Oferecei sacrifícios justos, como Deus requer, e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que a daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Senhor, em o nome bendito de Jesus Cristo, é promessa do Senhor que esta casa estará guardada, protegida enquanto eles dormem. Tua palavra diz, Senhor, que em paz nos deitamos e adormecemos. Que o sono venha sobre o teu fiel, sobre este homem e sobre esta mulher. Que tudo aquilo, ó Deus, que possa tentar perturbar, que possa tentar influenciar durante o sono ou durante a madrugada, em o nome de Jesus, não tenha poder e não se aproxime desta casa e desta família. Eu declaro, no nome bendito de Jesus Cristo, que este corpo irá descansar, que a alma receberá o refrigério do Espírito Santo e que o espírito dessa pessoa irá ouvir a linguagem de Deus nos sonhos. Meu Deus, dá sonhos proféticos a esta família, dá sonhos proféticos a este casal, aos seus filhos, que esta casa esteja totalmente guardada pela mão do Senhor Todo-Poderoso. E desde já, Pai, eu oro para que o Senhor esteja preparando o próximo dia para ela, que o Senhor esteja na frente, cancelando as obras do inimigo e guardando ela no seu ir e no seu voltar. No nome de Jesus, entregamos ao Senhor esta noite de sono. Amém e amém. Agora nós vamos meditar no Salmo de número 91. Salmos 91. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em
todos os teus caminhos. Com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele. Nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Pai Santo e querido, no nome de Jesus Cristo, os teus anjos agora estão acampados ao redor desta casa. Nenhum mal, ó Deus, terá poder sobre esta casa, nenhum mal terá poder sobre esta família. Toda reunião marcada contra a vida dele, contra a sua casa, contra seus negócios ou seus projetos, nós cancelamos neste exato momento. E declaramos, ó Deus, que nenhuma arma forjada, arquitetada, planejada, inspirada nas trevas poderá prevalecer contra a vida dele, contra a sua casa. Neste momento, os planos do inimigo estão sendo cancelados e o Senhor já está preparando uma mesa farta para ele e para a sua casa. Cancelamos neste momento toda contrariedade a vida dele, todo espírito de difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária ou resistências espirituais por meio de pessoas no trabalho, na vizinhança, na família ou na igreja está por terra. Declaramos, ó Deus, que a tua boa mão está sobre teu filho e como está escrito no Salmos 91, ele está protegido pelo Senhor. Existem escudos de Deus ao redor dele, ao redor da sua casa. A seta voadora do dia não o encontrará, não o atingirá. E durante a noite, nenhum terror noturno poderá se aproximar dele ou da sua família. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que esta vida está totalmente blindada pelo Senhor Jesus Cristo. A proteção de Deus está sobre este leito, está sobre esta casa. Amém e amém. Agora iremos declarar o Salmo de número 30. Salmos de número 30. Eu te exalto, ó Senhor, pois que me reergueste e não permitiste que meus inimigos escarnecessem de mim. Senhor meu Deus, a ti clamei por livramento e tu me curaste. Ó Senhor, tiraste-me do fosso da morte, pouco antes de descer a cova, devolveste-me a vida. Pois sua fúria dura um só instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabeleceste a minha força como uma montanha. Contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. Em meio à prosperidade afirmei, jamais serei abalado. A ti, ó meu Deus, clamei, ao Senhor supliquei misericórdia. Que proveito haverá em meu sangue se me fizeres descer à sepultura? Acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu socorro. Converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria, para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor, Deus meu, ações de graças te dedicarei por todo o sempre. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora em especial para que o Senhor envie os teus anjos
para dar livramento a esta família. Que teus anjos subam e desçam nesta vida. Dá a teus anjos ordem a respeito desta casa e livra-os. Que os anjos do Senhor façam o inimigo fugir neste exato momento, como diz o Salmos 35, verso 5. Que os anjos do Senhor persigam o inimigo e que teus anjos lutem por esta casa nos céus contra os principados. Que os anjos de tua presença salvem esta família e a todos que estão ligados a eles. Que teus anjos vão adiante, Senhor, e endireitem os caminhos tortuosos. Envia teus anjos à nossa frente para que nos guardem em nosso caminho. Senhor, ouve a minha voz e envia teus anjos para livrarem neste momento. Envia teus anjos para socorrerem esta casa. Cheguei a Sião e a companhia dos inumeráveis anjos. Somos herdeiros da salvação. Envia teus anjos para ministrarem a nós. Envia teus anjos para libertarem essa família das mãos do inimigo. Senhor, confessa-me diante de teus santos anjos. Envia teus anjos na noite para ministrarem a vida desta família. Que teus anjos encontrem-se com esta família enquanto eles seguem o seu caminho. Envia teus anjos para se envolverem no resgate ao perdido. Todo aquele, Senhor, que ainda não é salvo nesta família. A promessa da salvação para essa casa, nós reclamamos neste exato momento. Liberta, Senhor, teu exército de anjos para lutar e defender a tua igreja. Envia teus anjos para ferir o mal que vem para tentar destruir. Colocamos tudo diante de Ti, Senhor, e oramos para que o Senhor prepare o próximo dia para ser um dia de bênção e um dia de milagres. Agora estaremos orando o Salmo de número 23. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eterno Deus, em nome de Jesus, temos sede. Portanto, vemos a Ti e bebemos da água da vida. Senhor, o nosso interior irá fluir rios de água viva, porque cremos em Ti. Vemos a Ti com lamentos, e Tu nos guia pelos caminhos dos rios de água, onde não tropeçaremos. Somos como uma árvore plantada nos rios de água, damos frutos na estação certa, e nossas folhas não secam, e tudo em nós prosperará. Somos como uma árvore plantada nas águas, nossas raízes se estendem pelas águas. Quando o calor e a seca vierem, nossas folhas continuarão verdes, e não deixaremos de dar frutos. Fomos plantados em bom solo e sob boas águas, somos uma videira esplêndida que produz ramos e dá frutos. Tu nos mostras um rio puro de água viva, clara como cristal, vinda do trono de Deus e do Cordeiro. No meio deste rio estava a árvore da vida, cujas folhas levavam a cura às nações, e não mais houve maldição de doença em nossa vida. Eu bebo da água da vida livremente. O alfa e o ômega, o início e o fim, me dá a fonte de água viva livremente, e eu bebo. Senhor, esta família serve a Ti, e o Senhor abençoa o pão e a água desta família. Sim, ó Deus, assim como Moisés
Eu trago esta casa diante do Senhor e os lavo com a água da tua palavra. Banhamos a nós mesmos, ó Deus, das águas correntes do Espírito, para limpar-nos de qualquer problema físico, espiritual e emocional. E estaremos limpos, falaremos com a rocha da nossa salvação, e Ele fará brotar a sua água para que eu possa beber. Somos como vales, como jardins frutíferos margeando o rio, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Ele derramará o seu espírito sobre nós, como reservatórios de águas transbordantes, e as nossas sementes serão alimentadas em todas as suas necessidades. Seremos purificados pelas águas da purificação. Somos como árvore cujas raízes se espalham pelas águas, cujos ramos são refrescados pelo orvalho